Uma boa noite a todos. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Tony. Sou da Paróquia Imaculado Coração de Maria, Padre Francisco Albuquerque, assim como Paulo também. E eu faço parte do Ministério Nova Expressão de Louvor, que hoje está prestando muitos serviços através também do Mix Católico. Quem tiver a oportunidade de ver, procura na internet, né? www.mixcatólico.com.br. No final eu passo mais uma vez para vocês. E eu fui convidado hoje para falar uma coisa que está muito próxima de mim, né? Pediu-se para falar com os músicos. Quem é músico aqui? Quem são os músicos aqui? Opa, quem mais? Cadê? 1, 2, 3. Ao Josélio aí também. Só que o que eu tenho para falar para vocês não é uma coisa que se destina exclusivamente para os músicos. Porque todo o ensinamento que Deus dá aos seus filhos, ele serve de uma forma geral para todos aqueles que escutam também. Amém? Amém. E para falar com o músico, a gente tem que pensar em um monte de coisa que a gente pode falar para o músico. Porque hoje nós temos um seríssimo problema. Se nós comprássemos os músicos pelo que o coordenador do grupo de oração acha que eles valem, e depois vendesse esses músicos pelo que eles pensam que valem, seria um lucro exorbitante. Não é? Porque normalmente o coordenador do grupo de oração sempre tem problema com o músico. Né? É aquele cara que não reza, é aquele cara que chega atrasado, é aquele cara que não vai na missa, é aquele cara que se acha a estrela. Na missa ele pensa que está fazendo um show. Ele só faz o que ele quer. Não é verdade? É verdade, o pessoal, os seres musicantes aqui, isso é verdade? Vocês são assim, dessa forma? Uma vaidade aflorada. Quando chega no grupo de oração, pensa que está no rebanhão, né? A fazer show, né? Uma coisa de louco, né? E não é bem assim que funcionam as coisas. Mas a gente sabe também que existe um lado do músico que as pessoas não querem conhecer, que é aquele cara que trabalha o dia inteiro, que vem correndo para a igreja para montar a aparelhagem de som. É aquele cara que ensaia quando tem tempo, até briga com a mulher, né, Eduardo, para poder servir. Vê a mulher de bico, vê o marido de bico, né? Porque tem que servir, porque tem que aparecer lá e servir como o Senhor chamou. E é uma coisa difícil, né? Porque ninguém aqui é artista, né? Porque nós não somos chamados a sermos artistas somente. Nós somos chamados a sermos profetas. E é diferente. É uma coisa completamente diferente. Porque se você se torna somente artista dentro da igreja, você só vai mostrar você mesmo. Você só vai mostrar as cores, os sons e as formas que estão no seu coração. Esse é o artista. É aquele cara que tenta expressar tudo aquilo que está dentro dele em algum tipo de arte. Seja cênica, plástica. É assim. Mas o músico de Deus, que tem que ser um profeta, ele expressa os sons, as cores e as formas que estão no coração de Deus. É uma diferença muito grande. Porque se você só mostra você, meu irmão, desculpa, você está mostrando nada. Porque muitas vezes você é um nada, muitas vezes eu sou um nada também. Com o meu pecado, com todas as desordens que existem dentro do meu coração também. Então não é uma coisa muito simples. Não é somente plugar o seu violão, plugar a sua guitarra, o seu microfone e achar que agora você vai se tornar um ministro de música. É muito mais que isso. E a gente poderia falar diversas coisas. É por isso que a gente vai ter que começar por algum lugar, né? A gente começa pelo começo, né? Já dizia o grande sábio, né? Eu queria que todos nós abríssemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 18 e seguintes. Na Bíblia da Ave Maria, está depois de Gênesis e antes do Apocalipse, tá? Você se orientar bem aí. Ajudou? Ajudou, né? Que bom, né? Que bom que você não procurou no índice, né? Então vamos lá. Quem achou, levanta a mão e diga amém.
Amém. Quem não achou, escuta. Aí vai treinando em casa para achar os livros da Bíblia também, né? Porque essas alturas do campeonato, a Bíblia tem que ser uma coisa assim, super íntima nossa, né? É abrir e saber onde está o livro. Até no escuro a gente tem que abrir na página certa. Amém? Vamos lá. A filha de Jairo, a mulher doente. Você deve estar pensando assim, o que isso tem a ver com músico, né? Mas tudo bem, vamos lá. Falava ele ainda, quando se apresentou um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Esta notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem eu gosto muito de ler para os músicos, né? Porque é uma passagem incrível, principalmente a parte em que Jesus chega à casa do chefe da sinagoga. Lá no versículo 23, Jesus chega e o que ele vê quando ele chega? Ele vê os tocadores de flauta, tocando flauta lá, eita, fazendo um show ali, lá no velório, musicante. Né? Um velório musicante, é uma coisa linda, né? Linda de se ver. Todo mundo tocando flauta, e a gente fica imaginando que naquela época, era igual aquelas cantoras de excelência lá do Nordeste, né? Que quando tem velório, elas ficam fazendo aquelas cantorias durante o enterro. Não sei se vocês já viram isso. Procurem aquele filme lá, baseado na obra de Chico Buarque, que é Morte e Vida Severina. Mostra muitas cantoras de excelência lá no Nordeste. E elas eram pagas para ir cantar no velório. Elas ficavam lá cantando no velório, aquele canto, né? Uma coisa de louco, dá até um arrepio na espinha, né? Minha nossa, só lembra a morte, né? E os tocadores de flauta naquela época, a gente fica imaginando pessoas super experientes com seu instrumento, não é verdade? Os músicos estavam lá super experientes com seu instrumento, eles eram pagos para tocar naquele velório. Não eram bobos, não eram pessoas desocupadas que saíram correndo do serviço, né? Pegou a flautinha em casa, veio correndo, aqueceu, não deu nenhuma passadinha na música, igual eu e o Eduardo lá no fundo, né? Vamos lá, já sabiam o que tinham que fazer, porque eles eram profissionais no assunto. E Jesus chegou e a menina estava morta. Pelo menos é o que o povo pensava, né? Quando Jesus chegou, ele olhou para aquela multidão alvoroçada e falou assim: aquele que tem fé fica aqui. Inclusive os tocadores de flauta, fiquem aqui, porque nós vamos fazer um xololô nesse momento. E precisamos dos músicos. E essa criança vai levantar. Ele falou isso? Não. A primeira coisa que Jesus fez foi olhar para os tocadores de flauta, olhar para a multidão alvoroçada e falar assim: retirai-vos daqui. Porque a menina não está morta, ela está dormindo. E todos zombavam de Jesus, inclusive os músicos. Então você percebe que quando Deus quer fazer um milagre, Ele não se apega somente àquela estrutura teatral que o homem preza tanto. Ele estava muito mais interessado daquilo que podia sair de suas mãos e de seu coração, que procedia de Deus Pai também. Que era milagre, que era graça e que não dependia da presença dos músicos. Ele mandou todo mundo embora. Ele podia fazer um baita grupo de oração ali, né? Fazer uma missa de cura e libertação, ele seria a própria Eucaristia, e todo mundo ia sair curado, até quem estava alvoroçado, né? Mas ele mandou todo mundo embora. E sabe por que ele mandou aqueles músicos embora?
Porque aqueles músicos não estavam tocando para a vida, eles estavam tocando para a morte. E o que Deus quer do ministro de música, que deve ser profeta, é que ele toque para a vida. Amém? E o servo do grupo de oração também. Ele não pode servir para a morte, ele não pode servir no pessimismo, ele tem que servir no otimismo e acreditando que Deus está ali presente para levantar todos aqueles que estão dormindo. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera do músico. O problema do músico é que muitas vezes ele se acha muito superior à graça de Deus. É claro que isso não acontece aqui, né? Isso acontece lá no Binel, né? No Nova Expressão de Louvor, né? Os músicos super assoberbados, né? E eu vou falar uma coisa para você, eu também tenho problemas, tá? Não fique imaginando que eu sou o perfeito, não, porque eu sou o problemático também. O Paulo sabe quanta porrada eu tomei do Paulo também, né? Quando eu era músico junto dele e servia ele no grupo de oração. E as pessoas têm que crescer. Chega um momento que você tem que parar de tomar porrada e dar alguma coisa boa para o grupo de oração. Aprender de verdade. Hoje, eu fiquei tão bravo com os alunos, e eu cheguei assim, mas por que vocês não param de vagabundear dentro da sala de aula? A menina, peraí, professor, eu não sou vagabundo não. É assim, olha o que você está fazendo. Você está 1h30 dentro da aula de matemática, até agora você não copiou uma vírgula da lousa. Mas eu não sou vagabundo, eu não estou fazendo nada. Falei, mas é por isso que você é vagabundo? Porque você não está fazendo nada? E falei. Quando eu acabei de falar, aí sim, né? Ele continuou não fazendo nada. E o músico é a mesma coisa. Ele toma porrada, ele toma uma rasteira aqui, ele continua do mesmo jeito. E não pode, nós temos que crescer, nós temos que aprender. Amém? E a primeira coisa que o músico tem que fazer é reconhecer que ele é pequeno. A primeira coisa que ele precisa fazer é reconhecer que ele é pequeno, que ele necessita, que ele precisa não só servir ao Senhor, como ele precisa daquela pessoa que está do lado dele também. Essa é a grande sacada de ser músico para Deus, ser profeta para Deus. Primeira coisa é nos reconhecermos pequenininhos, porque quando nós nos reconhecemos pequenos, aí sim Deus age, porque a nossa soberba não permite que o Senhor haja em nós. Ela sufoca a graça de Deus, ela sufoca toda palavra cantada. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: você tem que se reconhecer pequeno. Você precisa se reconhecer pequeno. Amém? Segura a mão dessa pessoa bem forte. Encosta sua cabeça no ombro dela. Na posição de quem precisa, de quem é pequeno, de quem é fraquinho e necessita tanto de um abraço, que precisa de acolhida. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é o que? É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. E todas as vezes que nós permitimos que aquele nosso eu interior, aquele alter ego, se inflame,
a gente acaba ocupando um espaço tão grande dentro da gente que não cabe mais Jesus. A gente começa a dar ordem de despejo para o Espírito Santo, porque a gente vai se inflando, se inflando, se inflando. Você vai ocupando todos os espaços da sua vida. Todos os espaços da sua vida são ocupados pelo importantíssimo, maravilhoso, espetacular, inominável, incomparável eu. Só existe você dentro de você. Aí não tem espaço para Deus. Amém? Não tem espaço. Você tem que ficar pequenininho. Não para que Deus fique enorme na tua frente, mas é que o seu eu interior precisa ficar tão pequenininho a ponto de caber muito Jesus dentro de você. Essa é a grande ideia. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, igual a criancinha do prezinho. Fala para ela assim: você precisa de muito Jesus cabendo dentro de você. Amém? E eu tinha dito para você que dá para falar muita coisa para o músico, então nós vamos começar por uma coisa que é importantíssima. Quando nós falamos em pecado, e quando a gente pensa em pecado na Bíblia, e quando nós pensamos na palavra pecado dentro da Bíblia, e a origem desse pecado, nós procuramos na Bíblia e descobrimos que a origem do pecado foi a desobediência, né? A desobediência. Deus falou para Adão: você pode comer de todos os frutos aqui, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você o comer, você vai morrer, né? Aí Deus olhou para Adão, viu que ele estava sozinho, falou assim: dorme aí, meu filho, dorme aí, vai. Dá uma paulada na cabeça dele, dormiu. Estou sendo um pouquinho lúdico para vocês entenderem como é que funciona a coisa, entendeu? Aí o cara, desmaiou. Aí foi lá, fez uma cirurgia, tirou uma costela, e da costela ele fez a maravilhosa, a espetacular, a incomparável mulher. Aí ferrou tudo. Não tem jeito, gente, porque é o seguinte, ó. Eu não tô querendo colocar a culpa na mulher, não tô colocando a culpa na mulher. Não pode. Ela tem, mas não pode, tá? Tava lá passeando, vendo as vitrines lá no meio do paraíso, gastando o cartão de crédito de Adão. De repente ela encontrou a serpente, né? E a serpente fala assim: aí, Eva, tudo bem? Você viu o novo lançamento da Giorgio Armani? Eu vi. Comprei várias bolsas. Aí aquela fruta lá, você comeu? Não, aquela não pode. Quem falou, menina? Quem falou que não pode? Deus falou que o dia que a gente comer aquela fruta lá, eu vou morrer. Aí a serpente falou assim: que morrer que nada. É que Deus sabe que se você comer aquela fruta, você vai ficar igual aos deuses também. Aí o que Eva fez? Comeu lá a fruta. Acho que a serpente viu Eva comendo a fruta e falou assim: nossa, hoje eu tô bandida. Porque ferrou a vida dos dois, né? Foi lá e comeu, e Eva achou gostosa a fruta, né? Porque ela foi lá e deu para Adão. Aí Adão não pensou duas vezes, mordeu também, né? Mordeu. Talvez ele tenha comido tudo, né? Eva deu lá uma mordidinha no fruto, e Adão foi lá e comeu tudo, porque é mais ou menos assim que funciona, né? A mulher faz um pudim, ela pega um pedacinho, come e guarda na geladeira. Aí o homem de madrugada vai lá e come todo, né? Eu acredito que Adão fez a mesma coisa. E eles começaram já nessa desobediência. E a desobediência gerou o quê? Gerou realmente a morte para eles. Porque aí eles teriam agora que sofrer as consequências daquela ambição, daquela desobediência. Iriam ter que trabalhar, iam ter que comer o pão com o suor do seu rosto. Lembra do Paulo falando esse negócio? Falando que ele pegava o pão, passava no rosto lá e comia, né? Pão com o suor do rosto. Que as mulheres iam ter dores de parto. Tudo isso.
E foi realmente o que aconteceu. Quando nós vivemos na obediência, a morte passa longe da gente. Porque corações onde reinam a obediência, reinam o Senhor Jesus, reinam o seu amor, e jamais nada poderá derrotar você. Porque aquele que obedece, um lema muito antigo, nunca erra. Fala para a pessoa que está do seu lado, quem obedece nunca erra. Amém. Amém. Fala de novo, quem obedece nunca erra. E aplaude essa verdade, meu irmão. Ora, se quem obedece nunca erra, quem obedece nunca morre. Não é verdade? Porque ele vai viver debaixo da vontade de Deus, ele vai obedecer o que Deus quer. E você deve estar pensando que isso é somente no plano espiritual. Mas deixa a gente fazer uma etimologia da palavra. Olha que difícil. Você viu? Etimologia da palavra é quando a gente estuda o significado de uma palavra e a origem dela. Então a palavra obedecer vem do latim ob audire. Gente, ó, é ob tudo junto, não tem ponto aí não, tá? Cuidado. Vai ficar O ponto, B ponto, que estranho, né? Eles não entenderam a piada, tipo, né? Ob audire. Esse ob significa estar diante de, na presença de alguém. E audire significa disposto a ouvir, disposto a escutar. Então obedecer é estar diante de alguém disposto a escutar na mansidão. Na mansidão. Veja bem, Deus não quer que você seja um espantalho, muito menos um marionete. Mas Ele deseja que você esteja disposto a ouvir e ouvir na mansidão. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você escute Ele. Deus quer que você escute a vontade dEle. Porque assim, obediente a essa vontade, você não errará. E você não morrerá. Amém? Obedecer, pessoal, presta atenção. A gente tem uma ideia meio errada quando a gente fala sobre obedecer. Eu vou falar assim bem claramente para vocês em relação ao nosso serviço dentro da comunidade. Muitas vezes a gente acha que obedecer é você se ajoelhar, colocar sua testa no chão e permitir que alguém pise na sua cabeça. Não é nada disso, tá? Presta atenção. Obedecer a uma pessoa não é estar debaixo dela, é estar ao lado dela, junto com ela. Amém? Porque se o seu coordenador lhe pede alguma coisa, com certeza ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele não quer que você se submeta a algumas coisas que você talvez até ache absurda, mas que você questione na mansidão. Não é verdade? Somos pessoas inteligentes, não somos? Mas isso não pode gerar uma desavença. O problema da desobediência, sabe qual é? O seu coordenador chega perto de você e pede uma música. Estou falando para o músico, tá? Mas isso se estende a muita gente. Aí você, beleza, chega na hora você toca outra, só de raiva, não é? Se você acha que tinha que ser a outra, por que você não questiona e não conversa? Você prefere muito mais peitar e fazer o contrário do que ele falou e deixar ele com raiva só porque você acha que esse umzinho que é coordenador aí não está com nada. E não é assim que funciona. As coisas não funcionam assim. Nós temos, a Igreja Católica é uma organização maravilhosa. Nem o exército tem uma organização na sua hierarquia como tem a igreja. E todos aqueles que são subordinados a alguém devem obedecer, porque a obediência é dom de Deus também. Amém? Fala para essa pessoa, você precisa obedecer porque é dom de Deus. Amém? Em Cristo, tudo é feito no amor. Tudo que você imaginar. Até a questão de mandar em alguém e obedecer. Não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é? Quando a pessoa tem juízo, ela obedece, não é? Não é assim? Mas tudo deve ser feito no amor.
Você deve viver no amor. Você não deve obedecer. Presta atenção no que eu estou falando. Escuta aqui, ó. Vou falar um absurdo para você. Você talvez não entenda agora, mas eu vou forçar a barra até você entender, né? Escuta só. Talvez seja muito difícil para você obedecer. E talvez você até obedeça, mas obedeça de cara feia. E o que Deus quer é que você obedeça no amor. É a obediência da fé. E a fé, ela causa o que em nós? Ela causa a chamada metanoia, né? Que o cara muda porque sabe que aquilo é bom. Se você quer obedecer o seu coordenador, você deve obedecer no amor. E você deve se sentir, naquele momento, satisfeito por obedecer. Parece palavras de senhor de engenho, né? Mas é a pura verdade. Porque a obediência, ela não pode ser um martírio para aquele que serve. A obediência deve ser mais uma opção de encontrar a graça de Deus. Isso é obediência. É o local, é mais um lugar por onde você vai encontrar a graça de Deus. É fonte de graça de Deus. Quem obedece nunca erra e ainda alcança a graça. Isso é maravilhoso. Quando Deus ele constituiu cada uma das hierarquias, ele sabia e ele tinha um desejo no coração dele de que todos aqueles que seriam subordinados a alguém deveriam se sentir felizes. Por isso, durante muito tempo na história, acreditava-se, né, que aquelas pessoas que construíram as pirâmides do Egito eram escravos. Depois se descobriu que não era bem assim, não. Na verdade, eles faziam aquilo com prazer de servir ao rei, que era o faraó. Era um desejo. Se eles que eram pagãos, que sofriam na mão do rei, faziam aquilo com um orgulho, por que a gente não pode servir e obedecer também com esse orgulho? Não sei nem se eu posso dizer isso, esse orgulho santo. Esse desejo de obedecer, de servir cada vez mais, viver nessa obediência. E nós precisamos obedecer muitas pessoas e muitas coisas, muitas situações da nossa vida. Nós precisamos, em primeiro lugar, obedecer os nossos coordenadores. Quem é coordenador aqui? Quem que é coordenador? Coordenador, coordenadora, coordenadora, quem mais? Da música, quem coordena aqui? O Paulo, né? Coordena também. Mas tem coordenador pra caramba aqui. Amém? E se nós temos um coordenador, uma pessoa a quem nós devemos obedecer, nós temos que dar graças a Deus. Sabe por quê? Porque nós temos a plena certeza de que o nosso grupo de oração, o nosso grupo de música, o ministério de música, o grupo da intercessão, o grupo, enfim, da acolhida, você pode ter a plena certeza de que o lugar onde você está servindo não é uma anarquia. Veja só, muitas vezes as pessoas confundem democracia com anarquia e acham só porque não tem um coordenador e todo mundo manda e desmanda que aquilo é maravilhoso, que é uma democracia aquilo. Não, isso é uma bagunça. Isso é uma bagunça. Porque Deus, no seu infinito amor e na sua infinita sabedoria, nunca chegou para ninguém e falou assim: vem meu filho, vem minha filha, vem reinar esse mundo comigo. Ele nunca falou isso. Muito pelo contrário, ele te chamou de amigos, ele vos chamou para ser servos e, antes de tudo, ser amigo dele também, mas nunca ter a realeza que ele tem. Amém? Quanto mais o homem obedece, mais livre ele se torna. Quanto mais ele obedece, mais livre ele vai se tornando, porque ele goza da liberdade de poder obedecer sem sentir dor, sem sentir tristeza, sem se aborrecer. Ele é um homem livre, porque nada mais abate o coração dele, entende? Agora aquele homem que desobedece, ele vai trazendo dentro do coração dele uma amargura tão grande, que quando ele menos espera, ele se torna um prisioneiro do pecado. Pecado que vem através do ressentimento, pecado que vem através da vaidade, pecado que vem através dessa falta de humildade que você tem, que é outro assunto, né? Mais pra frente. Mas você percebe em que condição Deus quer colocar você? Não é uma obediência de escravidão, não é uma obediência de prisioneiro,
mas é uma obediência daquele que é amado e daquele que quer se tornar cada vez mais livres. Então vamos falar de música agora. Olha só, eu já fui para diversos grupos de oração e eu acho que eu sou assim um cara meio chato, sabe? Meio não, completamente, né? Porque às vezes eu vou em grupos de oração e até algumas missas, aí sempre tem um cara que canta desafinado no grupo, não tem? Sabe? Sempre encontra. Aqui não acontece isso, claro, né? Mas sempre tem aqueles grupos, tem um pessoal meio desafinadinho lá no meio, lá. E o pior de tudo, ele tá desafinado e ele quer cantar mais alto que todo mundo ainda. Ou talvez ele não seja nem tão desafinado assim. Talvez ele seja um cara afinadinho, mas na hora de cantar todo mundo junto, ele quer fazer a interpretação dele. Ele quer interpretar, quer cantar igual o Ed Mota na missa das 7 da manhã. Aí não dá certo, aquela coisa destoa, não destoa? A harmonia tá tocando em Mi e o cara quer cantar em Mi bemol com sétima e terceira aumentada. Não sei nem o que é isso, mas ele canta. E o negócio fica horrível. Por que fica horrível? Porque ele tá cantando uma canção que não bate com aquela harmonia, concorda comigo? Então o pessoal cantando Te Amarei, Senhor, para as tiazinhas de manhã, 7 horas da manhã, e o cara quer cantar black music de manhã. O baterista quer tocar funk. Fica imaginando Te Amarei, Senhor, assim. Tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá. Não rola. Não se empolga, Eduardo. Coisa feia. Você percebe? Destoa. É feio ou não é? Não é bonito quando uma pessoa vem e canta, quando vê aquele grupo tudo afinadinho. Talvez eles não saibam nem muito cantar, né? Mas canta todo mundo uníssono, lá bonitinho, bem ensaiadinho, todo mundo igualzinho. É uma coisa maravilhosa. Cantar todo mundo junto do mesmo jeito é muito mais difícil do que abrir voz, né? É difícil o que a gente chama de timbrar. Quando o cara começa a dançar dentro da melodia, o negócio não bate com a harmonia. Quando você desobedece, você está indo contra uma harmonia proposta por Deus também. Quando você começa a desobedecer e fazer as coisas do jeito que você quer, sem discutir, sem colocar as coisas na mesa, sem mostrar as suas ideias, só fazendo do jeito que você quer, atropelando todo mundo, você está destoando com o grupo também. E eu posso dizer para você que você está desafinando na sua caminhada. Você está desafinando na sua fé, porque você não está seguindo a harmonia proposta. Amém? Nós precisamos seguir essa harmonia, e essa harmonia, ela é preparada, esse arranjo da nossa vida, esse arranjo musical que Deus colocou na nossa caminhada, ele é preparado por Deus. Não é o Paulo que faz, não é o Tony que faz, não é o Eduardo que faz, mas é Deus que está harmonizando essa caminhada, Deus que está harmonizando este grupo de oração. E a gente precisa entender e aprender a o quê? A escutar. Escutar vem do quê? Audire, que significa estar disposto a ouvir. Então quem escuta, obedece. E quem obedece, não erra. E quem obedece, então, não morre. Amém? Amém. Uma coisa que é difícil para o músico, muitas vezes, é obedecer, principalmente o sacerdote, né? Uma vez eu tive um problemão tão grande quando eu era mais novo. Isso foi 1995, fazem 16 anos. Eu estava numa celebração litúrgica na minha comunidade, na época em Ermelino Matarazzo, e chegou lá um seminarista. E aquele seminarista chegou para mim e falou assim: vocês vão cantar o santo hoje, eu que vou celebrar. Eu falei, mas não vai ser celebração da palavra? Eu falei assim, mas o senhor não é santo? O senhor é santo, mas você não é padre, eu falei para ele, né? E aquilo foi uma briga antes da celebração. Foi uma briga, mas uma briga tão grande, porque quando chegou a hora do santo, ele botou a ministra para cantar, só para peitar assim, na verdade. E eu fiquei muito enfurecido com aquilo. Sabe o que a gente fez? A gente largou os instrumentos e cruzou o braço e ficou lá de braço cruzado com cara feia. Aí, né, gente? A gente ganhou o dia, né? E Deus lá de cima olhou para nós, ministros de música, e falou assim: bonito, hein?
Porque no final das contas, o ministro de música, ele acabou se tornando desobediente. E era mesmo. Porque de repente, a gente podia ter engolido aquele sapo e a comunidade inteira teria se sentido bem. Mas a gente pensou na gente. A gente não pensou na comunidade. A comunidade percebeu que aquilo estava errado. A comunidade percebeu que aquilo não era de Deus. Tanto da nossa parte quanto da dele. Mas a gente cuida da nossa parte, né? E a gente atrapalhou aquela manhã de muita gente. Muitas pessoas não voltaram no domingo seguinte, porque achava que aquela comunidade era uma comunidade que só tinha desavença. Só porque o ministro de música não quis obedecer, não pensou. Mas está errado cantar o santo na celebração da palavra? Tá. Liturgicamente falando, isso está super errado, né? Mas o que era mais importante? A liturgia ou o coração do povo? A gente tem que cantar para a vida ou para a morte? E naquela manhã, o ministério El Shaddai, que significa o Senhor, cantou para a morte. Cantou para a morte. Então são muitas experiências que a gente vai acabar vivendo e percebendo que se a gente pudesse fazer de uma forma diferente, faria. Não é? E foi uma coisa muito engraçada que uma das mulheres que sentavam sempre na frente desapareceu. Depois de um tempo eu descobri que ela se debandou para outra igreja, né? Porque os irmãos lá não brigavam, né? Então assim, culpa de quem? Do ministro que não sabe obedecer. E esse seminarista se tornou padre. Ele é um dos melhores padres que eu já conheci. Eu não devia ter brigado com ele. Você percebe? Então foi um milindre que acabou atrapalhando a manhã de muita gente e talvez até a conversão de muita gente. O que você faz com o seu instrumento, o que você faz com o seu microfone, influencia no coração das pessoas. A sua obediência contagia as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você rapidamente, que acontece sempre no grupo de oração. Você ensaia aquela música porque você acha aquela música bonita, né? Vamos cantar aquela música da moda e tal, né? Eu quero ser de Deus, eu quero ser, né? Aí você preparou aquela música e você quer cantar aquela música, você tá louco para cantar aquela canção, né? Quando chega o momento de cantar, Deus toca no seu coração e fala assim: minha filha, fala isso pro povo. Fala sobre conversão, mas fala sobre perdão exclusivamente. E você quer cantar aquela música, né? Aquele louvorzão da moda que não tem nada a ver com o que Deus está falando no seu coração. Nesse momento, meu irmão, você está desobedecendo a voz do Espírito Santo no seu coração também. Então você percebe que nós nascemos músicos para obedecer. A primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa caminhada é obedecer. Porque, como eu falei para vocês, nós não estamos fazendo um show. Nós estamos nos colocando como instrumentos de Deus. E tem que ser afinadinho do jeito que Ele quer, viu? O violão ainda tem lá as tarraxinhas para virar, né? A gente só tem a orelha. E é ela que o Senhor vai girar. E vai girar até doer. E quando você não aguentar mais de dor, Ele vai começar a espremer seu coração também. Porque você precisa cair na real. A obediência precisa ser uma coisa maravilhosa na tua vida. Você precisa aprender a praticar essa obediência ao sacerdote, ao seu coordenador e a Deus que fala constantemente no seu coração. Precisa. É imprescindível que comece agora isso. Nós devemos obedecer a Deus. E para obedecer a Deus, eu vou ser bem sincero com você. Talvez você esteja já numa caminhada assim tão cansativa, né? Aquela correria de grupo de oração na missa, prepara a liturgia, prepara a celebração, prepara sei lá o quê. E você começa a ficar cansado daquilo. E você já está com o seu coração tão endurecido que você já não é mais capaz de ouvir o que as pessoas querem. E só existe uma forma de preparar os nossos corações para essa nova vida de obediência. É pedindo o Espírito Santo. Só Ele é capaz de amolecer os nossos corações. Amém? A gente cantou Incendeia minha alma, né? Espírito Santo, vinde falar em mim, vinde orar em mim. Porque a gente sabe que qualquer material que você colocar no fogo, ele vai amolecer, não vai?
não é? Você pega lá a borracha, coloca no fogo, ela derrete. Você pega o aço, coloca lá bastante fogo nele, ele derrete, ele se funde, né? Com o nosso coração não é diferente. Com nossa alma, com o nosso eu, não é diferente. Quem quer amolecer o coração, hein? Levanta a mão. Fica em pé. Talvez em muitos momentos na sua caminhada, escuta o que eu tenho para falar para você aqui, ó. Olha aqui para frente. Em muitos momentos na sua caminhada aconteceram algumas coisas que talvez tenham machucado o teu coração e tenham te impedido de obedecer com uma alegria que vem do amor de Deus. Palavras atravessadas de coordenadores, palavras atravessadas suas também. E você ficou com aquilo na garganta, e muito mais do que na garganta, você ficou com aquilo guardado dentro do seu coração. E como é difícil quando a gente começa a desenterrar essas lembranças, né? O Senhor quer, nessa noite, transformar os nossos corações em corações mansos, em corações que saibam obedecer, que saibam ouvir a voz de Deus, que saibam ouvir a voz de Deus através do coordenador, através do sacerdote também. Eu convido você a colocar suas mãos sobre o seu peito nesse momento. E trazer à sua mente essas situações. E que você deseje nesse momento, junto com Jesus que está à sua frente, entregar todas essas dores, entregar todas essas angústias do seu peito, para que você retome essa nova vida, uma vida de obediência, uma vida de amor. Sim, Senhor Jesus, nessa noite, nós queremos entregar o nosso coração em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça dos nossos corações, Senhor, um coração semelhante ao Teu, um coração manso, um coração que saiba obedecer, um coração que saiba dividir as coisas que eu tenho. Que sejam os meus conhecimentos, Senhor, mas que não seja só meu, que seja para toda a comunidade, que seja para aquele que coordena também. Que eu não cante para a morte, Senhor, que eu cante para a vida, Senhor Jesus. Toca meu coração, Senhor, profundamente. Transforma o meu coração semelhante ao Teu, Senhor Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar Seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e doa a vida para nos salvar. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito canta, às vezes no meu peito magoado, frio, sem vida. Aqui dentro Ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, Jesus, manda Teu Espírito
transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Eu queria convidar você agora a fazer uma experiência. Eu queria chamar aqui à frente todos aqueles que coordenam alguma equipe dentro desse grupo de oração, que venham aqui à frente, ficam à frente do altar agora. Todos aqueles que coordenam alguma equipe neste grupo de oração. Vamos lá? Amém. Fica de frente para o povo, né? Porque vocês coordenam o povo, né? Vocês são coordenados por Deus, né? Mas vocês coordenam o povo. Eu convido todos aqueles que servem nesse grupo de oração que se aproximem, sem tumulto, mas também não tão devagar, e abracem essas pessoas agora, mas como um sinal de uma vida nova, uma vida de obediência, não uma obediência cega. Lembrando, presta atenção, quando eu falo em obediência cega, eu digo para você que você pode opinar. Pode ou não pode, coordenação? Pode opinar? Eles podem opinar também? Podem, então tá bom, eles falaram que pode, não pode. Só que primeiro, para opinar, você tem que ter conhecimento de causa, tá? Então se você não sabe o que você está falando, não tenta atrapalhar o andamento daquilo que Deus está propondo. Amém? E como é que se ganha conhecimento de causa? Com formação. Amém? Então se aproxime desses que coordenam vocês, dá um abraço forte neles, como sinal de uma mudança de postura diante da coordenação. E você pode se aproximar cantando a terceira parte dessa canção que diz: lava, purifica, restaura-me de novo. Todo mundo conhece. Se aproxime cantando: lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, canta forte. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Agora eu queria convidar, quem é ser musicante aqui? Levanta a mão. Quem são os seres musicantes aqui? Quem que faz música para Deus? Quem que profetiza através dos acordes do violão, através da canção aqui? Levanta a mão, bem lá no alto. Isso. Eu convido você a trocar de lugar agora com os coordenadores. Vem para frente você. Isso, aqueles que são coordenadores agora vão obedecer e voltar para o lugar. Isso. Quem mais? Lá do fundo aí, quem é músico aqui? Cadê os músicos? Se aproxima, gente, vamos lá. O Toninho sabe que o músico mais velho aqui sou eu, né? Então eu vim aqui e falei assim: eu quero orar pelos músicos. E ele me chamou rapidinho, porque manda quem pode, quem tem Jesus. Obedece quem tem Jesus. Mas ele não obedeceu não, é só uma brincadeira. Eu queria que vocês rezassem por nós músicos, porque também é muito fácil a gente distribuir um monte de pancada, mas esses meninos, essas meninas trazem
amarguras nos corações, trazem sofrimentos das suas vidas, têm carências afetivas. E às vezes também porque eles estão aqui na frente e ocupam um lugar muito difícil na igreja, são os primeiros a ser vistos. Todo mundo tem um olhar crítico, né? E eu diria para você que você precisa abraçar o músico do seu grupo de oração, abraçar o músico que toca na celebração da missa. O único salário que eles podem esperar é a vida eterna. Talvez hoje nós tivemos mais um pouquinho as nossas tarraxas apertadas, para que nós afinemos mais um pouquinho a nossa canção para Deus. O Senhor agiu em nós, e eu tenho certeza que essa palestra serviu para todo mundo, né? É só você trocar o nome do teu serviço e ela se encaixa muito bem aí onde você serve. Mas eu queria que você estendesse a mão agora sobre o músico da tua comunidade, sobre essa pessoa que não é só músico, é um filho de Deus com todos os problemas, defeitos e qualidades, que está tentando buscar salvação através do serviço, que hoje deu mais um passinho, que hoje entendeu um pouquinho mais do amor de Deus. Reza por ele com amor, reza por ele agora com desejo de que ele seja santo. Um músico santo arrasta uma multidão de santos, e tomara todos eles possam chegar no céu um dia, e quando o Pedrão lá na porta perguntar: o que você fez, meu filho? Ele poder mostrar, ó, aquela montanha de pessoa que está vindo aí, eu ajudei a arrastar. Reza pelo teu irmão agora, no poder do Espírito. Pede a ele o batismo do Espírito Santo. Ele precisa do batismo do Espírito Santo. Jesus, nós clamamos agora a tua misericórdia, que se cumpra agora a promessa do Pai. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos trará força. É a palavra de Deus que nos diz isso. Não foi o Toninho, não foi o Paulo, não foi o padre, mas foi Deus quem disse, através do seu Filho Jesus. E nós cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo será derramado agora sobre esses teus filhos que te servem no altar, Senhor. Ora com unção, ora com poder. Restaura no Senhor. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu
Cristo para transformar meu coração. E vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias e louvores a Ti.